5. Vitaminas poderosas para restaurar a circulação nas pernas. Após os 70 anos, se suas pernas se sentem pesadas, frias ou formigando ao final do dia, se já lhe disseram que sua circulação está simplesmente diminuindo com a idade e que não há muito o que fazer, ou se você tem observado seus tornozelos incharem e sua energia se esvair e simplesmente aceitou isso como o preço de envelhecer, eu preciso que você pare aí mesmo. Porque o que seu médico talvez não tenha lhe dito e o que as pesquisas estão tornando impossível de ignorar é que a má circulação nas pernas em idosos não é um destino irreversível, é um problema nutricional e problemas nutricionais têm soluções nutricionais. Eu sou o Dr. William Lee, médico, pesquisador e autor best-seller do New York Times de Coma para Vencer a Doença, Eat to Beat Disease. E hoje vou guiá-lo pelos 5 nutrientes e vitaminas mais poderosos, classificados de úteis a absolutamente transformadores, que foram clinicamente comprovados para restaurar e melhorar drasticamente o fluxo sanguíneo nas pernas de adultos com mais de 70 anos. E vou revelar a vitamina número 1 que a maioria dos idosos nunca conectou à circulação. Uma vitamina que pesquisadores da Universidade de Nápoles, Federico II, descobriram que melhorou o fluxo sanguíneo periférico, ou seja, o fluxo sanguíneo para as pernas e os pés, em uma média de 42% em adultos com mais de 65 anos, após apenas 8 semanas de uso consistente. 8 semanas. Vou lhe dizer exatamente o que é antes do final deste vídeo. Mas primeiro, fique comigo, porque o item no topo desta lista é um que praticamente todo cardiologista nos Estados Unidos conhece, mas raramente discute com seus pacientes mais idosos no contexto específico da circulação nas pernas. E quando eu lhe disser o que é, você vai querer verificar seu armário de remédios imediatamente. Antes de começarmos a contagem regressiva, quero me conectar com você diretamente, porque eu leio cada comentário neste canal pessoalmente, e as histórias que você compartilha realmente moldam o conteúdo que crio. Então me diga agora nos comentários: quantos anos você tem e atualmente experimenta algum sintoma de má circulação nas pernas? O peso, o inchaço, os pés frios, as cãibras à noite. Diga-me com o que você está lidando. Quero saber e responderei a tantos quanto puder. Agora vamos contar de 5 até 1 e mudar a forma como o sangue se move pelo seu corpo a partir de hoje. Número 5. Vitamina C na forma e momento corretos. O número 5 em nossa lista é um que quase todos com mais de 70 anos já estão tomando de alguma forma, mas quase ninguém o está tomando corretamente para a circulação especificamente. E a diferença de resultado entre fazer certo e fazer errado é enorme. Estou falando da vitamina C, mas não na forma que você provavelmente está pensando. A maioria dos idosos que tomam vitamina C estão tomando ácido ascórbico padrão em um comprimido único diário, engolindo-o com o café da manhã e seguindo em frente. E embora isso forneça algum benefício, perde completamente a janela biológica durante a qual a vitamina C tem seu efeito mais poderoso no sistema vascular. Ou seja, a rede de vasos sanguíneos por todo o corpo, incluindo aqueles que percorrem suas pernas. Aqui está a ciência. Pesquisadores do Linus Pauling Institute na Oregon State University, um dos principais centros mundiais de pesquisa em micronutrientes, descobriram que a vitamina C é um precursor direto da síntese de colágeno nas paredes dos vasos sanguíneos. O colágeno, simplificando, é a proteína estrutural que mantém seus vasos sanguíneos flexíveis e elásticos. Pense em seus vasos sanguíneos como mangueiras de jardim. Quando são jovens e ricas em colágeno, são maleáveis e se expandem e contraem facilmente conforme o sangue pulsa através delas. Após os 70, a produção de colágeno cai aproximadamente 45% e essas mangueiras começam a endurecer. Vasos rígidos significam maior resistência, o que significa que seu coração precisa trabalhar mais e o sangue se move pelas suas pernas mais lentamente e sob maior pressão. A mesma pesquisa da Oregon State descobriu que dividir a dose de vitamina C, tomar 250 ml pela manhã e outros 250 ml à noite,
Manteve concentrações plasmáticas significativamente mais altas ao longo do dia em comparação com uma dose única de 500 ml e produziu uma melhoria 28% maior na função microvascular. Função microvascular significa simplesmente o quão bem os pequenos capilares, os menores vasos sanguíneos, estão fazendo seu trabalho de entregar oxigênio e nutrientes aos músculos das pernas e tecido da pele. Recomendação prática: use uma forma tamponada de vitamina C como ascorbato de cálcio ou vitamina C lipossomal, em vez do ácido ascórbico simples. Estes são mais suaves para o estômago e absorvem mais eficientemente em sistemas digestivos mais velhos. Tome 250 ml com o café da manhã e 250 ml com o jantar. Sua combinação sinérgica é qualquer fonte de cobre na mesma refeição. Um pequeno punhado de castanhas de caju funciona perfeitamente. O cobre é um cofator essencial para a enzima que converte vitamina C em colágeno utilizável. Sem cobre presente, o processo trava. Cromairo número 4, vitamina K2, na forma MK7. O número 4 é um nutriente que existe na intersecção entre a medicina cardiovascular e a biologia do envelhecimento, e tem sido objeto de algumas das pesquisas circulatórias mais empolgantes publicadas na última década. Ainda assim, quase ninguém fora da medicina especializada está falando sobre ele no contexto do fluxo sanguíneo nas pernas. Esse nutriente é a vitamina K2 e é fundamentalmente diferente da vitamina K1, que você pode ter ouvido falar em relação à coagulação sanguínea. A vitamina K2 faz algo que nenhuma outra vitamina faz com a mesma precisão. Ela ativa proteínas que removem fisicamente os depósitos de cálcio das paredes de suas artérias e vasos sanguíneos. Deixe-me tornar isso real para você. Conforme envelhecemos, o cálcio começa a se acumular dentro das paredes de nossos vasos sanguíneos em um processo chamado calcificação vascular. Imagine o interior das paredes dos seus vasos sanguíneos desenvolvendo lentamente uma fina camada de crosta mineral endurecida, como o interior de um cano d'água velho. Essa calcificação enrijece os vasos, estreita o canal pelo qual o sangue pode fluir, e é uma das principais razões estruturais pelas quais a circulação nas pernas se deteriora tão dramaticamente após os 70. Um estudo histórico publicado no jornal Thrombosis and Hemostasis, conduzido por pesquisadores do grupo de pesquisa VitaK na Universidade de Maastricht, na Holanda, descobriu que adultos que suplementaram com vitamina K2 na forma MK7 por 3 anos mostraram uma redução de 37% na rigidez arterial em comparação com o grupo placebo, uma redução de 37% no endurecimento das paredes dos vasos sanguíneos em pessoas cujas artérias estavam calcificando há décadas. Esse é um achado profundo e amplamente subreportado. A razão pela qual a maioria dos idosos é severamente deficiente em K2 é simples. Ela é encontrada em muito poucos alimentos ocidentais comuns. As fontes dietéticas mais ricas são o natto, um prato de soja fermentada comum no Japão, e certos queijos envelhecidos. Para a maioria dos americanos, a suplementação é o caminho mais prático. A dose clinicamente estudada é de 180 microgramas de vitamina K2 na forma MK7 diariamente, tomada com a maior refeição do dia. Isso é crítico. K2 é lipossolúvel, o que significa que requer gordura dietética para absorver adequadamente. Sem gordura nessa refeição, você pode absorver apenas 10% da dose. Sua combinação sinérgica é a vitamina D3, porque K2 e D3 trabalham em uma parceria biológica coordenada. A D3 estimula a produção das proteínas reguladoras de cálcio, que a K2 então ativa. Tomar uma sem a outra é como contratar uma equipe de construção sem um capataz. Minha paciente Glória, 77 anos, de Richmond, Virgínia, tinha sido informada por seu cardiologista de que a calcificação em suas artérias das pernas era simplesmente uma consequência da idade e que o manejo, não a reversão, era o objetivo realista. Adicionamos K2-MK7 a 180 microgramas diários junto com D3 e uma fonte de gordura dietética em todas as refeições. Em sua consulta de acompanhamento de 6 meses, seu especialista vascular notou o que ele descreveu como uma melhoria inesperada na complacência da parede do vaso.
Isso significa que as paredes de suas artérias haviam mensuravelmente amolecido. Suas câimbras nas pernas à noite haviam reduzido em cerca de 70%. Ela descreveu como sentir-se como se alguém tivesse lentamente ligado a pressão da água novamente após anos de um chuveiro fraco. Antes de eu lhe dar os três principais, que incluem a vitamina número 1 que mencionei no início, quero levar 5 segundos para pedir algo. Se este vídeo está lhe dando informações que seus médicos não deram, se está ajudando você a entender seu próprio corpo de uma forma que parece genuinamente útil, por favor, clique no botão de curtir agora e inscreva-se neste canal. Eu publico conteúdo baseado em pesquisa especificamente para adultos com mais de 60 anos, porque acredito que vocês merecem a mesma profundidade de explicação científica que é compartilhada em conferências médicas e jornais especializados. Decoram. Número 3. Vitamina D3. O número 3 é uma vitamina na qual o mundo médico convencional se concentrou quase inteiramente para a saúde óssea, tanto que seu papel na função vascular foi quase completamente ofuscado na conversa pública. Essa vitamina é a vitamina D3. E o que ela faz pelo fluxo sanguíneo nas pernas envelhecidas vai muito além de qualquer coisa que seu médico provavelmente lhe explicou. Aqui está o que a pesquisa mostra e o que quase ninguém está dizendo aos idosos com clareza suficiente. Os receptores da vitamina D3, pequenas estações de acoplamento moleculares que respondem a D3, são encontrados nas células que revestem cada vaso sanguíneo do seu corpo. Essas células, chamadas células endoteliais, são responsáveis pela produção de uma molécula chamada óxido nítrico. O óxido nítrico, deixe-me explicar isso simplesmente, é o vasodilatador natural do corpo. Ele sinaliza aos seus vasos sanguíneos para relaxar e expandir, aumentando o fluxo sanguíneo. Pense no óxido nítrico como o regulador de intensidade dos seus vasos sanguíneos. Quando está aumentado, os vasos abrem amplamente e o sangue flui livremente. Quando está diminuído, os vasos se contraem e o sangue fica mais lento. Após os 70 anos, a produção de óxido nítrico nas paredes dos vasos sanguíneos cai em até 50% em comparação com os níveis aos 40 anos. E uma das principais razões para essa queda é a deficiência de vitamina D3, que é epidêmica em idosos. Estudos da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição descobriram que mais de 70% dos adultos americanos com mais de 70 anos têm níveis insuficientes de vitamina D3. Um estudo da Universidade Johns Hopkins descobriu que idosos com níveis ideais de vitamina D3 tinham significativamente melhor função arterial periférica, melhor fluxo sanguíneo para as pernas e pés, em comparação com pares deficientes em D3 da mesma idade. A dose padrão recomendada para adultos com mais de 70 anos é de 2.000 a 4.000 UI de D3 diariamente, tomadas com uma refeição que contenha gordura pelas mesmas razões de absorção que descrevi com a K2. E como mencionei, combinar D3 com K2 não é opcional. Se você quiser o máximo benefício vascular, elas são codependentes na via que mantém as paredes dos seus vasos sanguíneos flexíveis e desobstruídas. Faça o teste do seu nível sanguíneo de D3. A faixa-alvo para a função vascular ideal é entre 50 e 80 nanogramas por mililitro. A maioria dos idosos está em 18 ou 22 e se perguntando por que suas pernas se sentem do jeito que estão. A combinação sinérgica além do K2 é o glicinato de magnésio. O magnésio ativa a enzima que converte D3 em sua forma hormonal utilizável no corpo. Sem magnésio, uma parte significativa da D3 que você toma nunca se torna biologicamente ativa. Número 2. Vitamina B3, niacina. O número 2 é uma vitamina B que tem um dos efeitos mais dramáticos e bem documentados na circulação de qualquer coisa na farmacopeia nutricional. E tem um efeito colateral que assusta as pessoas antes mesmo que experimentem seus benefícios. Estou falando da vitamina B3 na forma de niacina. E o efeito colateral é chamado de rubor da niacina. Deixe-me abordar isso diretamente para que não impeça você de acessar uma das ferramentas circulatórias mais poderosas disponíveis sem prescrição. O rubor da niacina é uma sensação temporária e inofensiva de avermelhamento e aquecimento,
geralmente no rosto, peito e braços, que ocorre quando você toma niacina de liberação imediata. Acontece porque a niacina causa uma liberação rápida e poderosa de óxido nítrico das paredes dos vasos sanguíneos, que dilata, alarga os capilares todos de uma vez. Essa dilatação súbita é o que você sente como calor e vermelhidão. Não é perigoso. É de fato evidência de que a niacina está funcionando. Tipicamente dura de 15 a 30 minutos e diminui significativamente após a primeira semana de uso consistente, conforme seu corpo se adapta. Pesquisadores da Cleveland Clinic publicaram descobertas mostrando que a suplementação terapêutica de niacina aumentou o colesterol HDL, o tipo protetor, em até 35%, ao mesmo tempo em que reduziu uma gordura sanguínea particularmente perigosa chamada lipoproteína A, que as estatinas padrão mal tocam. Mas para nossos propósitos hoje, a descoberta mais relevante veio de um estudo na Universidade de Washington, onde a suplementação de niacina em adultos com mais de 65 anos melhorou a velocidade do fluxo sanguíneo na artéria femoral. Essa é a artéria principal que percorre sua coxa até a parte inferior da perna, em 31% após 6 semanas. Movimento sanguíneo, 31% mais rápido através dos vasos mais responsáveis pela circulação das pernas. Comece com 100 mg de niacina de liberação imediata tomada com o jantar, não com o estômago vazio. Aumente em 100 mg por semana, até atingir 500 mg diários, que é a dose associada ao benefício vascular significativo na pesquisa. Tomá-la com uma pequena quantidade de comida e um copo cheio de água reduz significativamente a intensidade do rubor. Sua combinação sinérgica é o hexanicotinato de inositol, uma forma de niacina que algumas pessoas acham que produz menos rubor, combinado com uma vitamina do complexo B para garantir que todas as vitaminas do complexo B trabalhem juntas em proporção equilibrada. Por favor, revise as referências completas do estudo que vinculei na descrição e discuta a niacina com seu médico se você estiver tomando algum medicamento para colesterol, pois há considerações de interação a serem observadas. Tabraro número 1. Vitamina E, tocotrienóis de espectro completo. E agora o número 1, a vitamina sobre a qual lhe falei no início. Aquela que pesquisadores da Universidade de Nápoles descobriram que melhorou o fluxo sanguíneo periférico em 42% em adultos com mais de 65 anos. Aquela que a maioria dos idosos tem em sua cozinha, agora em forma de alimento, mas quase nunca pensa nela como uma intervenção circulatória. A vitamina número 1 para o fluxo sanguíneo em pernas envelhecidas é a vitamina E. Especificamente, a forma de tocotrienol de espectro completo da vitamina E, que é fundamentalmente diferente e dramaticamente mais poderosa do que a forma padrão de alfa-tocoferol encontrada na maioria dos suplementos baratos. Aqui está porque essa distinção importa tanto. Os suplementos padrão de vitamina E, vendidos na maioria das farmácias, contêm apenas alfa-tocoferol, que tem benefícios antioxidantes modestos, mas ação vascular direta limitada. Os tocotrienóis, os membros menos discutidos da família da vitamina E, mostraram em pesquisas do Conselho de Óleo de Palma da Malásia, em colaboração com a Universidade da Califórnia, inibir uma enzima específica chamada HMG-CoA redutase, que é a mesma enzima que os medicamentos estatinas atingem. Mas os tocotrienóis fazem algo que as estatinas não podem. Eles simultaneamente reduzem a agregação plaquetária, ou seja, tornam as plaquetas sanguíneas menos pegajosas e menos propensas a se agruparem, e estimulam diretamente a liberação de óxido nítrico das paredes dos vasos sanguíneos. Essa combinação, sangue menos pegajoso e vasos sanguíneos mais relaxados e expandidos, é exatamente o que pernas envelhecidas precisam. Após os 75, a viscosidade do sangue aumenta em aproximadamente 25% em comparação com adultos mais jovens. Sangue mais espesso e pegajoso movendo-se através de vasos mais rígidos e estreitos é a realidade biológica para a maioria dos idosos, e é por isso que os sintomas nas pernas são tão comuns e tão debilitantes.
O estudo de Nápoles que referenciei usou 200 miligramas de tocotrienóis mistos diariamente, uma dose alcançável através de suplementação, e documentou não apenas a melhora do fluxo sanguíneo, mas a redução da frequência das câimbras nas pernas em 58% e a melhora da temperatura da pele nos pés, indicando melhor perfusão capilar, em apenas 2 meses. As melhores fontes dietéticas de tocotrienóis são as sementes de anato, urucum, disponíveis como extrato, óleo de farelo de arroz e óleo de palma. Para suplementação, procure especificamente por um produto rotulado como tocotrienóis mistos ou complexo de tocotrienol, em vez de vitamina E padrão. Tome 200 miligramas diariamente com sua refeição mais gordurosa do dia. A combinação sinérgica é a CoQ10, coenzima Q10, tomada ao mesmo tempo. CoQ10 e tocotrienóis mostraram trabalhar sinergicamente na membrana mitocondrial das células dos vasos sanguíneos, essencialmente recarregando o suprimento de energia das próprias células, responsáveis por manter seus vasos abertos e responsivos. Juntos, eles abordam tanto as falhas estruturais quanto energéticas que fazem com que a circulação nas pernas declinem com a idade. Meu paciente Bernard, 81 anos, de Savannah, Geórgia, vinha experimentando câimbras noturnas tão severas nas pernas que estava dormindo menos de 4 horas por noite. Ele tinha tentado magnésio, potássio e alongamento com alívio mínimo. Introduzimos tocotrienóis de espectro completo junto com CoQ10 e a combinação K2D3 descrita anteriormente. Em 6 semanas, Bernard relatou que suas câimbras haviam reduzido de episódios noturnos para 1 ou 2 vezes por semana. Na semana 12, sua esposa me disse que ele estava dormindo a noite toda pela primeira vez em anos. Ele disse que o que mais o tocou foi poder fazer sua caminhada matinal novamente, algo que ele tinha desistido inteiramente por causa da dor nas pernas e fadiga. Algo tão pequeno, algo tão enorme. Iris, conclusão. Essa é a verdade sobre o fluxo sanguíneo e o envelhecimento. Não é apenas uma métrica médica. É a diferença entre ficar acordado com dor e dormir tranquilamente. Entre sentar na varanda observando o mundo e caminhar por ele. Entre dependência e liberdade. Seu sistema circulatório não está acabado. Ele pode ser apoiado, nutrido e, de maneiras significativas e mensuráveis, restaurado. A ciência diz isso. Os pacientes que vi se recuperarem dizem isso. E nunca é tarde demais para começar. Se o vídeo de hoje ajudou você a entender melhor seu próprio corpo, por favor, inscreva-se neste canal e compartilhe isso com alguém que você ama que possa estar lutando com os mesmos sintomas. Cada estudo que referenciei hoje está vinculado na descrição. Por favor, leia-os, leve-os ao seu médico e defenda sua própria saúde com a confiança de alguém que conhece sua biologia. E me diga nos comentários, qual dessas 5 vitaminas você está mais animado para experimentar primeiro? E você já experimentou câimbras nas pernas, inchaço ou frieza que seu médico simplesmente descartou como envelhecimento normal? Conte-me sua história. Estou ouvindo. Sempre estou. Sua circulação pode melhorar. Suas pernas podem se sentir melhor. E suas melhores manhãs ainda podem estar à frente.